nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler apenas 2 versículos. O texto é João 5, de 1 a 14. Mas eu quero ler apenas 2 versículos, a saber, o 5 e o 6. Podemos ir até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo, por tanto tempo perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. O 8 diz: Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. O 9: no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Palavras do Senhor. Pai, tem chegado a hora da transmissão da Tua palavra. Importa que eu diminua e me cresça o Senhor. E que essa palavra possa encontrar lugar em cada coração. Fala, Senhor, que Teu povo ouve. Neste dia que inauguramos a nova série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Fala-nos, ó Deus, ao coração neste dia. E ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos amados, eu quero conversar com a igreja sobre Jesus, o especialista em causas impossíveis. Jesus, o especialista em causas impossíveis. Hoje quero inaugurar aqui a série de mensagens sobre os milagres de Jesus. O texto que lemos nos faz saber que Jesus foi a uma festa em Jerusalém. Mas enquanto o povo se alegrava, ele foi ao tanque de Betesda. Betesda aqui do hebraico, casa da misericórdia, ou de misericórdia, onde havia uma multidão de pessoas sofrendo. Ali também havia gente deformada, gente ou pessoas amassadas emocionalmente, pessoas com coração a sangrar por feridas ainda abertas. E eu acredito, irmãos amados, que neste culto que celebramos
celebramos ao Senhor, há também pessoas a sofrer, pessoas que foram feridas, pessoas que estejam enfermas no corpo e na alma. A boa nova é que quando lemos esse texto, nós compreendemos que, a despeito do nosso sofrimento, a despeito da dor que pulsa em nosso peito, a despeito de tudo aquilo que incomoda a nossa existência, Jesus se importa comigo, contigo e conosco. Ele se importa conosco. Ele também visita a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa vida. Então, no meio de tantos gemidos, ecoa-se uma retumbante pergunta. Quando Jesus viu aquele homem que estava enfermo há 38 anos, fez uma pergunta: você gostaria de ser curado? São esses textos que a Bíblia traz, que leva muitos pregadores, estudiosos da palavra, a dizerem que o nosso Jesus também muitas vezes era irônico. Então, uma pessoa que está doente há 38 anos, você chega para ele e pergunta: quer ser curado? Quando ele está no tanque, aguardando que alguém se compadeça dele e lhe coloque lá a hora que o anjo mover as águas, e o Senhor chega para ele e diz: mas você gostaria de ser curado? E esta mesma pergunta é feita ao irmão e à irmã nesta manhã. Você, irmão, nesta manhã, irmã, neste dia, gostaria de ser curado, de ser curada? Você que já tem esperado tanto tempo, você quer ser curado? Esse homem está doente há 38 anos. Então veja o que esse texto nos ensina através deste milagre de Jesus no tanque de Betesda. Primeiro, Jesus, o especialista, pode curar porque Ele é o médico dos médicos e se importa com a nossa vida. Porque tem médicos que não se importam com a vida do paciente. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Ele até é médico, mas ele não se importa. Mas Jesus é o especialista em causas impossíveis, porque ele pode curar, porque ele é o médico dos médicos e ele se importa com a nossa vida. Veja lá o verso 5 e o verso 6. Diz lá: um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Jesus, ele percebe aquele homem no meio da multidão. Irmãos amados, vejam vocês, sua causa estava totalmente perdida. Por quê? Porque as pessoas que iam ali, naquele depósito de pessoas com doenças incuráveis, eles não tinham mais esperança. Eles não tinham mais aquela expectativa de serem curados. Porque eles estavam aos olhos da sociedade, aos olhos da medicina humana, era o fim da linha, não tinha mais hipótese para eles. Então foram jogados lá em Betesda. Vejam vocês, irmãos. E é interessante aqui porque não foi o homem que viu a Jesus. Foi o Senhor Jesus que viu, que percebeu aquele homem. Jesus, ele viu que a causa da sua tragédia era o pecado que ele cometera na sua juventude. Eu acho engraçado porque hoje também a gente vai ouvindo pessoas dizer: quando eu encontrei Jesus, desde que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Você não encontrou Jesus, ele te encontrou. Não era Jesus que estava perdido, era você que era o perdido. Então não é o Senhor, não é você que encontrou o Senhor, Ele é que te encontrou, porque quem estava perdido em pecado,
É você, sou eu, somos nós. Então foi Jesus que viu esse homem e foi ele que nos encontrou. E agora está colhendo os pecados, as consequências dos pecados cometidos na sua juventude. Aquele homem, irmãos, não estava apenas preso à sua cama, mas também ao seu passado. Então Jesus, ele olhou para a mulher samaritana e viu que ela também estava vivendo em adultério. Quantos maridos aquela mulher tinha quando ela se encontrou com Jesus? Os maridos que você tem não são teus. Jesus sabia que ela estava em adultério. Vejam vocês, irmãos, ele viu também o amor às riquezas no coração do jovem rico. Ele se interessou, se empolgou quando ouviu falar de Jesus, mas quando Jesus lhe propôs a causa do Evangelho, ele não aceitou abrir mão da sua riqueza, da sua comodidade. Jesus viu a falsidade do beijo de Judas Iscariotes. Eu disse lá na igreja que aquele beijo que Judas deu a Jesus, quando lhe beijou no rosto e chamou de amigo, era um beijo, de acordo com o grego, era um beijo apaixonado. Um beijo que o marido dá à sua esposa, a esposa dá ao marido, um beijo de pessoas que se amam profundamente, um beijo demorado. Ele viu a traição de Judas. Ele viu a falsidade de Judas. Era um beijo molhado, mas era um beijo de traição. Irmãos amados, vejam vocês. Ele viu. Então, Jesus também vê a tua vida. Ele também conhece a tua história. Ele também sonda o teu coração. Eu disse aqui que há coisas que nós cometemos algumas falhas, alguns pecados. Irmãos, nós sabemos que é pecado, sabemos que é errado, nós não temos coragem, muitas vezes, nem com cônjuges, de comentar o pecado que nós cometemos. Mas Jesus, Ele conhece. Ele sonda os nossos corações, Ele sabe qual é a sua doença. Ah, também aquela doença que você tem. Ninguém sabe. Gestão familiar, eu não é. Mas Jesus, Ele sabe. Nada pode ficar oculto aos olhos de Cristo. Acã tentou encobrir o seu roubo, Davi tentou encobrir o seu adultério, mas o Senhor estava a ver tudo. E no tempo devido, Ele cobrou a fatura a esses homens. Jesus conhece os segredos do nosso coração. Ele sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos. Sabia a causa do seu sofrimento. Ele também conhece a sua dor, a sua angústia, o vazio do seu coração, a sua crise. Tem gente que entrou aqui, tem um cara de simpático, mas o coração está fervendo. Porque tem pessoas que os melhores momentos de tranquilidade é na casa do Senhor. Quando sai daqui para fora, começa o inferno existencial. Mas Jesus conhece. Vejam vocês, irmãos, Ele tem nas mãos o diagnóstico da nossa vida. A doença desse homem era uma causa perdida para a sociedade. Por isso, Jesus foi ao encontro dele, tomou a iniciativa. Jesus abriu a porta para ele, a porta da esperança para aquele homem. Ele sentiu a sua dor e talvez você não tenha mais forças para clamar. Tem gente de tanto sofrer, de tanta dor, de tanta angústia, tanta perseguição, tantas situações difíceis, não consegue mais orar. Já ouvi, pastor, não sei mais como que eu vou orar. Quem já chegou a esse nível? Tem gente a lutar com situações na vida e fala, já jejuei, já fiz, não sei mais, nem tenho mais palavras, nem sei mais o que eu vou pedir ao Senhor. É nessa hora. Veja lá, versículo 108. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos para um milagre de Jesus. Aquele homem estava só, não tinha saúde, não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. Ele havia chegado ao fundo do poço.
Mas quando se viu desamparado, Jesus lhe estendeu. Não, eu amo esse Jesus. Ele é impressionante. Eu amo esse Jesus. Meus irmãos, quantos de nós chegamos num ponto como esse, numa situação que aparentemente insolúvel, onde usamos todos os nossos artifícios humanos, usamos todos os recursos à nossa disposição, quando corremos, batemos todas as portas e chegamos à conclusão: agora só Deus. Aleluia. Agora só Deus. É tão interessante, meus irmãos, que quando nós chegamos no nosso limite, felizmente o nosso Deus nos estende a mão. Quando lemos o Salmo 46, do Senhor é meu, do Senhor é a terra, esse é o 24, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra aqui presente dá a ideia de uma presença contínua. É a mesma palavra do Gênesis, quando Deus cria a mulher, faremos uma adjuntora que seja idônea. É a mesma palavra. Porque quando nós nos casamos, o outro é uma presença contínua. É a mesma, é Deus conosco. É Deus caminhando conosco. Quando nós estamos em situações difíceis, o Senhor está conosco. Felizmente Ele está conosco. Às vezes, nós não percebemos quando estamos profundamente angustiados. A nossa alma fica tumultuada. Nós nem conseguimos ouvir, nem perceber a presença do Senhor, mas Ele está lá. Diga aí para o irmão do lado: Ele está lá. Ele está lá. Ele estendeu a mão a esse homem. Se você se sente só, Jesus está perto de você. E meus irmãos, nós temos que deixar de ser falsos adoradores. Pastor, falso? Claro. Nós abrimos o inário, cantamos o 53, gente diz: mais perto que... Mas quando a dor aperta, a gente pensa que Ele está longe. Nós temos que viver aquilo que nós cantamos. Temos que viver aquilo que nós cantamos. Ele está perto. Ele pode preencher o vazio da sua alma. Todos o abandonaram, todos o acusam, todos o discriminam, mas Jesus investe em nossa vida. Mesmo que seu colega, seu vizinho, seu parente não te acredita, Jesus te dá o voto de confiança. Ele investe na nossa existência. Se você se sente desamparado, Jesus te levanta. Nós cantamos aqui: e se cair, levanta. Você caiu, fracassou, não tem forças para se levantar. As pessoas lhe rejeitam, mas Jesus lhe ama e lhe toma pela mão e lhe dá dignidade para continuar a viver. Se não fosse assim, não seria Jesus. Ele não pode agir diferente da sua própria natureza. João 14 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele se assume que ele é a verdade, ele está dizendo: em mim não há contradição. Eu não posso contar mentira. Tudo que eu falo é a verdade, porque eu sou a verdade. Vejam vocês. O que mais? Se você se sente fraco, derrotado e já tentou várias vezes e fracassou, Jesus pode te curar. Pode te curar. Ele pode curar o físico. Quem crê nisso? Ele pode curar. Mas está tendo um problema com a nossa crença. Esse dia estava desafiando a igreja. Nós falamos que nós queremos a Jesus, sim ou não? O próprio Senhor Jesus disse: se vocês crerem em mim,
farão obras maiores que as minhas. Não vamos ainda falar de nós, vamos ainda falar de terceiros. Quem já viu alguém a ser curado assim? Começou a andar. Ah, a pessoa morreu, foi lá, ele orou, voltou a vida. Só tem uma única compreensão, quer dizer que nós não estamos a crer como deveríamos crer. Não estamos a levantar mortos, não estamos a crer como deveríamos crer. É Jesus que falou. Não estamos a crer como deveríamos crer. Se não estamos a levantar os mortos, não estamos a levantar porque é o que ele fez. Então aqui cabe a oração dos discípulos. Acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé. Vejam vocês. Aqui. Ele pode curar, ele te levanta, te restaura e devolve a sua família com dignidade. Segundo aspecto aqui desse texto, vejam vocês. Jesus, o especialista, pode curar porque ele diagnostica corretamente a doença que nos aflige. Os irmãos já se depararam com aquelas pessoas que elas estão doentes, ou seja, elas estão se sentir mal, e você pergunta: o que é que você tem? O que ela responde? Também não sei. Ela não está bem, e quando você pergunta: o que você tem? Não, também não sei. Olha o texto, olha aqui, 5:7. Olha lá, o 7. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Irmãos, para que nós possamos ser curados, precisamos entender o mal que nos aflige. Com isso nós vamos atrás da cura de uma coisa que nós não sabemos também o que é. Não conseguimos distinguir, diagnosticar. Então você precisa identificar as áreas da sua vida que precisam de cura. Eu quero desafiá-lo neste dia. Que áreas da sua vida precisam de cura neste dia? Que áreas da sua vida precisam de cura? Queremos fazer de conta que não existe nada. Tem muita gente que vive faz de conta. Está lhe doendo, mas diz que não está doendo. Está lá apertando, mas está lá apertando a cena, cucuro, nada. Esconder não vai resolver. Olha aqui. Escamotear o que dói não vai resolver. Por quê, pastor? Eu explico. Todos nós já fomos feridos. Se você não sabe, fique sabendo. Nós, inclusive, já nascemos com a nossa alma esburacada por causa do pecado. Então, quando acontece um infortúnio, o que acontece com o buraco? Alarga um pouquinho mais. Perdeu um parente, o buraco alarga. Perdeu o emprego, o buraco alarga. Casamento acabou, o buraco alarga. Se frustrou com uma amizade, o buraco alarga. Nós já nascemos esfurados. Todo mundo aqui está perfurado, existencialmente perfurado. Então chegar a esconder, a fingir que não está considerando isso, não vai resolver. Ninguém vem de uma família perfeita. Quem tem aqui uma pastor? Eu tenho uma família nota 10. Tem até gente que se arrepende de ter nascido na família que nasceu. Tem gente que tivesse a chance de se
fugir, de desaparecer dessa mulher que ela está lá. Ela ia, desaparecia. É isso aqui, é sobre isso, irmão. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas na área da família, dos relacionamentos, das perdas significativas. Todos nós temos. Tem gente que acha que, quer dizer, sempre, não está dizendo que vai escancarar e todas. Não. Mas não vinga como se não tivesse ferido, não tivesse machucado, porque Jesus ele precisa que você sabe que ele está te afligir para receber a cura. Tem muita gente que tem medo de enfrentar a doença. Os homens aqui. Homens. Os homens. Cadê os homens? Os homens aqui, os homens aqui. Os homens. Olha, tem uma sobrinha para também, só uma. Os homens aqui. Olha aqui. Muito bem. Os homens aqui já estão com aquela idade que corresponde e já fizeram o exame da próstata. Estão. Não sabemos se o medo é do dedo do médico ou do diagnóstico. Os homens têm que responder isso. Mas é um problema. São os médicos resultados. Está na idade, mas não foi ainda para fazer o teste. As senhoras aqui, e vou falar com todo o respeito que as mamães merecem, tem mulheres na sala. Os exames mamários, hoje está na moda agora, muitos cânceres de mama. Não faz o exame, de repente a pessoa já está. Não se preveniu. Nós temos medo da doença. Uns dizem, se não estou assistindo, vou estourar para quê? Só procurar doença. Nem procurei procurar saúde. É sobre isso aqui. Tem gente que tem medo de voltar ao passado. Meus irmãos amados, as cicatrizes da cura são as cicatrizes da vitória, como as cicatrizes das mãos e dos pés de Jesus. Todos nós aqui temos uma cicatriz aqui, todos aqui. Mas toda vez que você olha para a sua cicatriz, o que é que ela sinaliza? Que você foi ferido, mas sobreviveu. É isso que dizem os nossos corpos. É isso que dizem os nossos. Veja lá. Aqui é sobre isso. Aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência, o pecado, abandono da família, a solidão, a amargura, a rejeição. Disse ele, eu não tenho ninguém. Quais são as suas doenças que precisam ser curadas? Quero aqui apontar, se calhar algumas, as mágoas. Tem muita gente magoada nessa vida. Pastor, como é que pode? Não precisa falar, é só olhar. Você vê então os membros todos comprimidos, todos tensos. São mágoas, são ranços, que estão lá no absinto. As mágoas. Talvez as rejeições. Tem gente que já foi. Todos nós, em algum momento, já fomos rejeitados. Nós só encontramos louvor em todos nessa vida. Tem gente que nos despreza mesmo. Tem gente que nos despreza. Tem gente que passou por um abuso, de todas as formas. Violência doméstica. Abuso na intimidade. Tem gente que tem que se curar da ingratidão do outro. Está vendo aquela pessoa que você fez tanto bem, mas tanto bem. E ele faz uso daquele texto. Paga mesmo o bem com o mal, tá vendo? Talvez seja a falta de perdão. Pastor, não sabe o que me fizeram. Eu juro, eu morro, mas não perdoo. Sinto muito, lamento imenso, vai morrer mesmo. E depois vamos te falar, vai em paz, não é assim? Se morrer raivoso, não pode viajar em paz. Diga aí, perdoa. Talvez soltar o passado.
cansado. Talvez ele está andando, mas fica pegando as pedras, mochila de pedra, e não consegue nem mais andar. É excesso de passado. Deixa o passado no passado. Inaugure um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Inaugure. Vejam vocês, meus irmãos amados, sarar as feridas importantes, um luto traumático, perder o pai, a mãe, um parente por um irmão, um cônjuge, sei lá. A gente tem que vencer esses momentos com Jesus, um divórcio, a culpa. Nós cometemos tantas coisas, meus irmãos. Deus ele é tão bom, mas ele é tão bom conosco, porque nós cometemos tantas besteiras. Mas a culpa ela é interessante. Ela alivia com o tempo. Até nisso o Senhor nos dá uma graça. Por se nos deixar viver com um sentimento de culpa para o resto da vida. Meus irmãos, estavam mortos todos aqui. O que alivia as nossas culpas? É saber que Jesus morreu a nossa morte, levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aqui, em verdade, não é uma doença física, é o pecado que ele levou sobre si. Quero terminar. Vejam vocês. Olha aqui. Então passar os passos necessários para a cura. Admita que você foi ferido. Identifique a ferida. Tem gente que você não... Ei, não quero falar sobre isso. É assim? Que coisa! Vejam vocês aqui. Meu Deus, olha vocês aqui. Perdoe as pessoas envolvidas nas suas feridas. Ei, faça uma lista agora aqui, uma lista mental. De 1 a 10, quantos de ferida? De 1 a 10, vamos, uma lista mental. Vou denominar assim. Abacuque, Jonas, Miqueias. Vamos lá, fala a listinha, quem faz? Larga a mão dessa raiva. Eu ontem, enquanto orava, eu sou pastor há muitos anos. E já fui muito ferido pelas igrejas, 70 anos. Muitas decepções. E ontem eu disse ao Senhor, não vou ficar mais doente por causa da igreja. Eu quero me libertar. Foi o que eu disse ao teu Senhor. Não vou fazer isso. Se liberta. Não vale a pena. Eu fico vendo meus filhos, estão gostando deles, né? Estão tão pequenos lá, fico vendo eles. Sou apaixonado por eles. Fico lá curtindo eles em casa. Eu preciso viver para que eles também tenham vida. Se liberta. Diga aí, se liberta. Não vale a pena, se liberta. Se liberta. Veja. Se liberta. Perdoe as pessoas envolvidas nas suas feridas, se liberta. Entregue agora a sua causa ao Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele é o justo juiz. Aqui comigo. Os matemáticos estão, tem que fazer conta rápida. Cadê os matemáticos aqui? Se você comete um pecado, ou 3 pecados por dia, em um mês, você tem quantos pecados?
Agora faz 90 aí? Agora faz os 90 vezes a sua idade. Eu fiz ontem o exercício e é interessante. Quantos pecados até hoje você teria cometido? Só 3 por dia. Não baixa a cara não, aqui para mim. Faça a conta aí, vamos. Quantos pecados você teria cometido? Aqui para mim. É assustador, né? Só 3 por dia. Se eu aumentar então na semana. Ah, não. Aí eu amo essa igreja. É que a gente é inteligente. É sobre isso que eu estou falando aqui. O Senhor levou sobre a cruz. Nós não teríamos dado um pecado, já nos mataria. Um pecado. Um pecado nos mataria. Mas de todos os pecados que nós cometemos, Jesus se antecipou, levou no madeiro. Por isso ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê, pastor? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É sobre isso, meus irmãos. Por isso eu tomei a decisão: não quero mais, Senhor. Quem você precisa largar nesta vida? Quem te fez tanto mal que você carrega até agora? Quem te prejudicou? Pastor, se ouvir aquela pessoa, eu te esgano. Se você que cometeu tantos milhões de pecados, não te esganaram, vai esganar o outro para quê? É sobre isso, irmãos, é sobre isso. Quero concluir, meus irmãos preciosos. Eu acho que nem vou acabar de pregar, vou guardar para a próxima vez que eu voltar aqui no entroncamento. Eu vou parar por aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua palavra em cada coração.